Boa noite, tudo bem? Boa noite para quem está entrando. Olá. Boa noite, Roberta. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Carol Jovita sobre hábitos alimentares, né? Para serem realmente um projeto de vida. Boa noite, Daiane. Acho que é a Daiane que fez faculdade comigo, hein? O mundo é pequeno. Pela fotinho e pelo sobrenome, eu acho que é você. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Carol Jovita, diretamente da Costa Rica. Não se preocupe, nossa live vai ser em português, né? Não será em espanhol. Embora para Carol, com certeza, mistura aí um pouco das duas línguas, como ela já tá um tempinho lá. Boa noite, Michel, tudo bem? Daqui a pouquinho já vai começar a live. Vou falar direto com a Costa Rica, né? Com a Carol Jovita, que atua como nutricionista na nossa América Central, né? Vamos falar aí como ela está no lugar quente, no lugar cheio de sol, justamente para que os bons hábitos alimentares não durem só o verão, né? Que eles sejam aí para as 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. A gente vai bater também um papo sobre os desafios, né, da alimentação nesse período aí que a gente está de isolamento, de pandemia, onde as pessoas estão cozinhando muito mais, se reinventando, aprendendo aí a cozinhar novos pratos, né? O recorde aí está sendo justamente a fabricação dos pães, né? É uma das buscas mais comuns da internet. Eu apoio o leite materno, também entrou. Gostei do nome do seu perfil e o leite materno realmente faz muita diferença aí na alimentação da. A Carol acabou de entrar, deixa eu só convidar ela aqui e começar a nossa conversa. Oi, Carol. Oi, Marilise, como está? Tá joia? Tudo certinho. Tá me vendo bem aí? Tá me escutando bem? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Tá dando pra escutar bem? Tá ótimo, não, tá perfeito. Estamos a alguns quilômetros de distância, mas nada que a internet nos permita estar juntas, né? Não é? Essa internet, a tecnologia é sensacional nessa parte, mesmo longe estamos perto, né? Exatamente, assim como também nessa pandemia, né? A gente pode estar perto com a tecnologia, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa família, para Sim, eu se, acho se... que, eu acho que foi fundamental essa tecnologia, inclusive, para dar esse apoio a muitos pacientes que estão precisando nesse momento, que contacta a gente pela internet, está funcionando super bem, né? Exatamente. É bom aqui em casa também, a internet dobrou a velocidade, isso também facilitou. Você no consultório, né? Hoje. Tô no consultório. Eu tenho atendido mais online do que presencial. Aham. E eu acho que é justamente isso, né? As pessoas estão num momento de conviver cada vez mais consigo mesmo, e a mudança de hábito está sendo mais presente, até mesmo pela necessidade, pela mudança de rotina, de cenário, né? Muita gente trabalhando aqui, né, em home office e estudando em casa. A situação aí está parecida com o Brasil, em Costa Rica? Sim, aqui a situação antes estava mais tranquila, mas agora, nas últimas semanas, começou a complicar um pouco mais o número de casos e a gente está começando a ter que ficar mais em casa. Antes eu estava tendo um grande número presencial, com todos os cuidados, protocolos, mas já estou retomando outra vez o atendimento online, porque já voltou novamente a aumentar os números de casos. A gente tem que ir dançando conforme a música e pensando aí na segurança, né? E eu vi, Com assim, uma coisa certeza. que eu vi, no início da pandemia, as pessoas focaram muito em cuidar dessa saúde por conta
imunidade, né? Variedade de minerais, de antioxidantes, tudo mais. E assim como os cuidados, a coisa foi dando uma relaxada. O que eu observo muito é o sedentarismo. Isso, assim, está bastante presente. As pessoas, o exercício físico tem caráter muito social. Então, não é todo mundo que se adapta a fazer uma esteira sozinha, fazer uma aula na frente da câmera, né? Quando a vida já é normal, as pessoas dão um impulso para esse exercício, agora eu acho que tem que mais. Tem que estar aí num lugar mais sol, né? Como que é isso? Sim. Aqui é o treinamento, né? Também aqui a atividade física também, academias estão com atividade suspensa por um momento. Só que aqui tem muito espaço e eu moro numa cidade pequena, uma praia, então acaba que é possível fazer esporte ao ar livre sem ter contato. Então, assim, você caminha na montanha e não vê ninguém. Você vai na praia, tem 2 praias muito grandes para surfar, então no horário de 5 da manhã a 8 da manhã você pode surfar, é liberado. Então, assim, não tem muita gente surfando, então dá para ter um distanciamento. Então, a parte do esporte aqui, as pessoas estão conseguindo adaptar muito. O que foi que aconteceu? Que as lojas de bicicleta, não tem bicicleta mais na loja para vender. Todo mundo comprou bicicleta. Então, assim, hoje em dia vai na costa de comprar, não tem bicicleta para comprar. O que aqui ficou um tempo sem, no começo da pandemia, foi fermento de pão. É mesmo? Pão? Uhum. Uma das buscas mais comuns no Google pelos brasileiros foi como fazer pão em casa. Né? Olha. Nunca fez pão, muito paciente, relatou fazer pão. Né? Eu também fiz pão caseiro, até um dos momentos que não tinha fermento, eu não tinha fermento de bolo também. Eu fiz pão com carbonato de sódio e deu certo. Olha, não, sim, eu acho que na verdade algumas coisas nesse momento, eu acho que algumas coisas ficou bem, limitou algumas coisas, mas abriu esse cenário para ver novas coisas, como por exemplo, pessoas que nunca fizeram pão, hoje em dia estão fazendo pão em casa. Então, eu acho que assim, Exato. tem os seus dois lados da moeda, né? É uma época que a gente tem para adaptar muitas coisas. Até acho que o livro que Como está eles atrás falam, né? do amarelinho ali, né? É o poder do hábito, não é? É o poder do É o... hábito. Na verdade, um desses capítulos do livro, eles falam exatamente do poder da crise para ser um impulso para mudar hábitos. Como que a crise pode contribuir para isso, né? Depende da maneira que a pessoa vê. Quando eu fazia aula de tango, uma japonesa me falou uma coisa, que no japonês, o ideograma que significa crise é o mesmo ideograma que significa criar. Não tem diferença. Uhum. Porque é na crise que a gente se inventa, né? Como dizia em Santo Inácio, que a gente pivota, que a gente inventa novas maneiras de se reinventar, né? Eu vejo por mim, a própria live, é uma necessidade que eu sabia que eu deveria fazer. Mas a pandemia foi algo que virou uma rotina que entrou na minha vida. E aí eu me também, ainda vou continuar fazendo semanal? Eu falei, olha, em pandemia ainda é possível. Qualquer coisa, quando voltar a ter trânsito, voltar a ter outras coisas, a gente passa mais aí para quinzenal. Mas acho que agora é uma maneira legal da gente conversar com muitas pessoas, né? Sim, conectar com muitas pessoas. Na verdade, eu acho que esse momento também, a questão de ter esse tempo, porque eu acho que as pessoas, acho que a gente estava brigando muito pela falta de tempo. Essa pandemia veio para a gente colocar a gente em casa, diminuir um pouco, de certa maneira, né, o tempo fora de casa, tá mais dentro de casa. Tendo dentro de casa, acho que dá um tempo pra gente pensar na nossa rotina da gente mesmo, porque que depende da gente. Então, eu acho que vem para essa parte também e usar a tecnologia a favor desses hábitos, desses novos comportamentos. Que, na verdade, sempre vai ser assim, né, Marilisa? Dentro de uma crise, vai ser ou você vai pegar a parte ruim e vai ficar só nisso aí, ou você vai ver o cenário, esse aí que tem para hoje, como diz aquele ditado, que tem para hoje, e vamos sair adiante com isso que a gente tem. Então, a internet ela pode ser um fator que pode aumentar muito a ansiedade, pode aumentar muito a perda de tempo, gastar tempo, mas também pode ser um excelente veículo de informação e de informação muito valorosa,
Desculpa que às vezes eu troco Desculpa, o espanhol. espanhol no português. Muito, muito valiosas. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não, e o hábito, né? O poder do hábito fala muito sobre a questão dos 21 dias, né? E até hoje, eu atendi uma paciente presencial, ela, então eu volto mês que vem. Eu falei, não, eu quero te ver em 3 semanas. Ela, por que em 3 semanas? Porque eu falei, esse período de 21 dias entre a primeira e a segunda consulta, foi a primeira consulta dela comigo hoje, ele faz diferença. Então, uma semana antes, faz, porque eu vejo que assim, por 3 semanas eu consegui incorporar muito bem algumas coisas, e na terceira, né? Então eu gosto desse período, porque eu acho que é um período justamente para a gente fazer ajustes, para ir apertando onde precisa. Porque aquilo que a gente propôs, né, no tema da live, para fazer da mudança uma coisa que perpetua em todas as estações do ano, né? Uhum. Não, com certeza. E aquela coisa, não adianta, se você bebe 1 copo de água por dia, não adianta você querer começar a beber 2 litros. Faça a beber 500 ml, passe, sabe, vai fazendo com que a coisa tenha consistência, com que a coisa tenha conexão com você, na sua rotina, no seu dia a dia. Se uma coisa é muito comida com corpo para você, né? Por exemplo, um adulto toma muito leite com achocolatado, né? E isso está impactando na sua glicemia. A Simone, nossa colega aqui do NSA, entrou. Se isso está impactando na sua glicemia, na sua saúde, se você toma 3 ou 4 copos por dia, vamos reduzir isso, né? Para 1 ou 2. Vamos polvilhar uma canela, vamos aprender a beber outras coisas. A gente não tirar, né? Porque tudo que é muito radical dura pouco, né? Não tem consistência para continuidade. Sim, eu acho que por isso que é importante, por isso que eu gosto desse sistema de 21 dias, que as pessoas têm que entender que para desenvolver um hábito, você precisa ter essa constância de pelo menos esses 21 dias. Se você faz alguma coisa muito radical, quanto tempo vai ser possível ser sustentável por quanto tempo? Né, Maralisa? Então, acho que essa questão no que, quando se pensa em hábitos, ter essa noção de que mudar um pouco constante é mais efetivo do que mudar muito por pouco tempo. Porque isso É não um vai passo criar cada uma... vez sempre em frente, né? Eu, aqui no Brasil, como é muito católico, tem muita questão da quaresma, né? E juntou com a quarentena esse ano. Eu já tive um paciente que ficou 40 dias sem comer chocolate e quando veio a Páscoa, comeu 1,6 kg de chocolate, Sim. né? E que isso trouxe? Gente, aquele dia, o pâncreas, o fígado, o corpo todo estava gritando, socorro, que agressivo que você está comigo, né? Sim, porque na verdade, né, como qualquer outra restrição, todo que se restringe 100% vai vir uma compulsão depois, né, Marilisa? Bem, não Isso tem jeito, é tem poucas inevitável. verdades na vida e essa é uma delas, né? Na nutrição, é uma ciência que está muito em constância, né? Até existe aquela piadinha que o ovo está dizendo para o glúten, um dia você será absorvido como eu fui. Não é que assim, é uma ciência que não para, é uma coisa muito dinâmica. Mas assim, existe uma coisa que é certa e que eu acredito que não vai mudar no próximo século, é que a restrição gera compulsão, né? A bulimia vem da onde? Vem daquela vontade insana, exagerada de emagrecer, de muitas expectativas frustradas, de muita cobrança interna, externa, né? Então, realmente, chega até o ponto do transtorno. Sim, eu acho que quando a gente fala de, né, como ter uma mudança de hábito efetiva, quando a gente pensa nessa efetividade de mudar um comportamento, né, eu acho que é importante ter essa noção de primeiro conhecer qual é o hábito que você tem, qual o hábito que realmente é seu, o que realmente você precisa mudar. Porque muitas vezes, Marilise, às vezes você, hoje em dia, nessa época de influenciadores e todo, você vê a blogueira que posta que tem que ser não açúcar. Talvez a outra pessoa, ela tenha um consumo de açúcar controlado, não é nenhum problema para ela o consumo de açúcar, porque consome de uma maneira Ela adequada, pode fazer não mais excede. exercício, precisar de mais energia ainda, tem essa. Exato, mas por ver tantas vezes as pessoas falando mal do açúcar, ela condiciona que ela não pode comer açúcar. Talvez faça uma restrição innecessária de um alimento
sendo que porque viu outra pessoa e não era a realidade dela. Então, sempre quando eu falo, quando a pessoa pergunta para mim como eu posso fazer uma mudança de hábito, primeira coisa, analisa seu hábito, analisa seu costume, que realmente no seu caso está sendo, que é necessário mudar, que é necessário adaptar. Sem conhecer isso, eu acho que é muito difícil começar a ter uma mudança efetiva, porque se você começa... E são coisas muito básicas, às vezes. Tal pessoa precisa mastigar melhor. Outra pessoa apenas precisa tomar 1000 vitaminas para imunidade, consumir muito antioxidante e não toma água. Ou seja, não está possibilitando todas as vitaminas que estão em serem absorvidas, né? Todo o complexo B, vitamina A. Então, não, vitamina A é muito colorante. Então, você tem o básico, muitas vezes, que precisa ser feito. A pessoa, eu vou cortar carboidrato. Então, tem salada. Se ela for uma salada no prato, a porção de carboidrato automaticamente reduz. Né? E como efeito colateral, ela vai ter um aporte maior de vitaminas e minerais e ainda pode ser que ela emagreça. É bem provável que... Sim, e essa mudança, na verdade, que essa mudança de novos hábitos, essa adesão de hábitos, acho que deveria ser mais focada nessa questão mesmo, sabe, Maralice? De acrescentar alimentos nutritivos e não só focada em restringir alimentos que talvez não são tão nutritivos, que não tem tantos nutrientes importantes. Porque se você foca só, não coma isso, não faz isso, não, isso vai levar aquela pessoa a ter um pensamento restritivo. Esse pensamento restritivo automaticamente leva ela a pensar mais nesses alimentos, que é aquela frase que sempre, né? Não pense em um elefante rosa, vai pensar no elefante rosa. Você fala, não come isso, não faz isso, vai pensar, eu não posso, mas automaticamente está pensando exatamente nas coisas que vai fazendo ficar mais compulsiva. E quando chega a comer esse alimento, né, que não pode, acaba que esse alimento queda super valorizado. Então, quando ela come, ele acaba tendo uma distorção dessa resposta compensatória, sabe? Essa recompensa. Então, ela come com culpa, né? Ela perde o prazer daquilo que ela gosta. Não significa que você nunca deve comer um fast food. Mas não seja com uma frequência tão grande, né? Que seja de uma maneira mais esporádica, que você realmente aproveite cada mordida. Porque essa coisa assim, o pão engorda, né? O pão não engorda. O que engorda é você se consumir em excesso, se for a única coisa que você consumir na sua vida, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam, porque eu não vou comer banana, que é uma fruta calórica. Mas essa mesma pessoa coloca uma quantidade exagerada de margarina, que não é um bom alimento, todos os dias no pão. E essa mesma pessoa está preocupada com isso e de repente não tem nenhuma fruta por dia. Então, por isso, passar a coisa do seu hábito. E pensar em pequenas mudanças, e poucas, e gradativas. Você não pode pensar em mudar 10 hábitos de uma vez. Mude 1, 2, 3 no máximo. Não precisa consistência. Sim, eu acho que é bem aí mesmo, sabe, Marilise? Eu acho que na hora que a gente fala nesse ponto aí, como vai definir esse processo, né? Primeiro que tem aquela deixa, o seu desejo, sua necessidade de comer, isso, aquilo. Depois tem a rotina e depois vai ter o sistema de recompensa. Aí esse ciclozinho feito várias vezes, aí se cria um hábito, né? Com isso, na verdade, a questão aí é que na hora de estabelecer essa rotina, que tem que ser essa rotina para o seu cotidiano, para a sua realidade, dentro do que você quer, dentro do seu objetivo, dentro da sua capacidade, que seja atingível, que seja real dentro do seu contexto, né? Então, eu acho aquele sistema de meta SMART excelente para ajudar a desenvolver, a estabelecer uma rotina. Eu acho, assim... A meta tem que ser específica, aplicável, tangível, dividida em etapas, né? O que eu vou fazer para chegar a cada ponto. Porque o que acontece? Eu lembrei agora de um exemplo do simpósio de nutrição comportamental, que foi onde nós nos encontramos, né? Sim. Não sei se foi a nutrição que a gente foi juntas, mas tinha umas estudantes de nutrição que estavam assim, querendo comer goji-berry, cranberry, né? Por causa da antioxidante, num lugar do Nordeste que realmente é mais difícil o acesso a essas coisas, né?
Até no sul é mais frio. Só que lá ele tem um açaí em abundância, que é tão quanto antioxidante, por ser local, por ser regional, por não ter todo esse tempo de transporte, acaba sendo mais nutritivo ainda, mais rico em antioxidantes, e trabalhar muito com a nossa realidade. Para você é difícil tomar água, porque a água não tem gosto, vamos saborizar essa água. Essa mudança de hábito pequena, objetiva, vai fazer muito mais sentido. Vai estar conectado com o seu eu, com a sua necessidade de saúde e vai refletir em vários aspectos da sua vida. Sim, e eu acho que, na verdade, também temos que entender que quando uma pessoa está se propôs mudar um comportamento, ela tem que estar claro que ela vai ter que fazer um esforço. Por mais, né? Porque esse sistema de meta smart é muito bom para organizar, né, Marilise? Mas qualquer é fácil colocar no papel. Colocar no papel, o papel aguenta tudo. Então, é fácil colocar. Mas, às vezes, a pessoa não pode esquecer que qualquer mudança que você vai fazer, você tem que fazer um esforço. Não só porque falar, tome água. Nossa, é coisa mais simples. Nossa, fácil de fazer. Mas para quem não está acostumado a tomar água, vai ter que esforçar. Vai ter que colocar um sabor na água, vai ter que colocar um alarme para despertar, vai ter que colocar... Vai ter que ter esse esforço. Mudar hábitos não é, por mais que pareça fácil entender o que se precisa ser feito, não é uma coisa fácil de fazer. Demanda esse esforço, essa decisão e dedicar, né? É desafiador e não existe bônus com ônus, né? Toda moeda tem dois lados, então realmente precisa. E uma coisa que você tinha falado antes, que eu queria retomar, é a questão do tempo, né? Se existe algo, a única democracia que eu acho que existe no mundo é o tempo, né? O governante dos Estados Unidos, o tirano do Oriente Médio, qualquer pessoa, todos nós temos uma coisa em comum. Então, a 24 horas no dia. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Né? Se a gente quer ver mais, ver melhor e ser a melhor versão de nós mesmos, essa coisa da conexão com aquilo que é importante para você. De repente, você muda um hábito que ninguém influencia para você, né? E deixa aquele que é mais básico, mais latente, que traz outras coisas. Né? Então, essa identificação é muito legal, é algo que é bem interessante ser feito no consultório, é algo que faz a diferença, que faz a consistência do plano alimentar para vigiar as 4 estações do ano. Não, não sei você, Marilise, mas já aconteceu comigo em consultório de vir relatos assim. Não perco peso. Tá cortando um pouquinho sua conexão, Carol. Ok. Voltou? Melhorou, né? Melhorou. Ok. Então, aquelas pessoas que vêm no consultório falando que não sabe por que não perde peso, porque já tirou todo o açúcar, já tirou todo o carboidrato, e não consegue perder peso, não está entendendo. Mas quando vai ver, na verdade, essa pessoa, o que ela tem, o hábito que ela tem que mudar é o horário, a organização da alimentação. É uma pessoa que belisca todo o tempo, que tira coisa da comida e tem o hábito de beliscar. E aí que perde o controle. Não perde o controle um grupo de alimento específico, senão perde o controle da organização por um hábito e por não achar e por não escutar muito sobre esse hábito, né, que se tem que mudar e fica mais preso a essas informações restritivas, acaba não mudando o que realmente precisa. Então, eu acho que é sair desse piloto automático e olhar para si, né? Uma coisa muito simples que às vezes eu falo para quem come muito rápido é comer como um dominante, comer um prato menor, usar talheres melhores. Conecta, né? Ainda mais agora que você está em casa, não faz mal, talvez assim, você não seja aquela destreza com a outra mão, vai cair alguma coisa. Você está em casa, é o melhor momento para fazer isso, né? Você está convivendo com você de uma maneira tão intensa como você nunca conviveu. Uhum. Com seus familiares também. Então, acho que essa pandemia e que esse momento de crise seja algo para criar novas memórias afetivas, criar novos hábitos, né? Sim, eu acho que é um momento que está muito interessante para desenvolver hábitos. Às vezes, assim,
Inclusive, quem te sabe que a preparar a comida. Maralisa, eu acho que o meu Instagram. Deu uma cor. Sua conexão tá dando uma falha. Ela já volta. Não, Voltou. voltou. Marilisa, então, eu acho que, acho não, esse momento, né, de estar em casa, as pessoas podem usar para poder desenvolver hábitos, por exemplo, de cozinhar em casa, ver qual a maneira prática de cozinhar, novas receitas, fazer uma lista de compra porque está aí no supermercado menos vezes para ter menos disposição. Então, trabalhar numa lista de compra, ver como, olha, comprei tal coisa que funcionou nesse mês não. Prato de comida que é mais fácil, mais prático para preparar. E nesse tempo que vai praticando esse cozinhar em casa, preparar os alimentos, depois de um tempo, o cérebro vai tomar isso mais como automático. E que agora, no princípio, está sendo super novo, cozinhar em casa, talvez em um par de meses, uns 2, 3 meses, vai ser algo você vai usando teu freezer amigo, você vai organizando mais a tua alimentação, né? Vai estruturando de maneira mais equilibrada, mais em conexão contigo, né? Até mais econômica. Carol, e assim, o que você sentiu quando você mudou para Costa Rica? Assim, qual foi o impacto maior dos hábitos alimentares que você sentiu com essa diferença de cultura? Saindo de Minas, indo para... Ok. Olha para você ver como que são questão de hábitos, né? Aqui na Costa Rica, o que mais me impactou é que no café da manhã, aqui come arroz e feijão. Aqui não come pão. Aqui come arroz, feijão, banana frita e ovo. Esse é e queijo e tortilha. Esse é o café da manhã. Para mim foi algo sumamente diferente, porque eu sou acostumada a Minas Gerais, pão com queijo de manhã. Pão, queijo e café. Então, sim, me assustou muito que hoje em dia eu como arroz, feijão. E essa coisa, né? Aquela coisa de pensar, isso é comida de almoço, né? Não é comida de café da manhã. E não tem essa, né? Não sei. A Simone está falando aqui que ela tem pavor de queijo de comida de manhã. Eu já atendi 2 adolescentes, mais com o objetivo de ter massa muscular e tal, tá com peso ok, realmente querendo ganhar massa, treinando muito, e que eles não gostavam das coisas de café da manhã, né? E as mães falavam, não, o negócio de manhã é comer pão. Quando eu falei, coma arroz, coma feijão, coma carne, coma aquilo que faz sentido para você, né? Eles ficaram muito felizes. E foi assim, foram meses que eles ficaram tão alegres. O ganho também foi significativo, porque isso fazia sentido para eles. Assim como algumas pessoas também, lembro de uma advogada que trabalhava em penitenciária. E ela sentia muita fome no almoço. O que deu muito certo como estratégia nutricional era um pequeno almoço, porque ele era meio que miniatura mesmo, sabe? Era um escondidinho de batata doce com carne moída, no outro dia era uma batata salsa com frango. Ele era uma porçãozinha, sabe? Tipo potinho de lancheira de criança. Era daquele tamanho, mas era comida salgada, uma quantidade pequena, e foi o que fez a montra dos 2,5 kg de gordura do primeiro mês. Porque a gente controlou, teve um efeito de penetro da fome dela no almoço, né? Ela fazia isso às 10h30 e almoçava 1 hora. Foi muito positivo. E são estratégias diferentes. A gente tem que pensar fora da caixinha para isso, né? Exatamente. Na verdade, quando eu vim, e aqui na Costa Rica, eu não trabalho somente com o hábito dos costarricenses. A cidade onde eu moro tem gente de todo lugar, diferentes partes dos Estados Unidos, gente da Espanha, gente da Argentina. Muita gente dos Estados Unidos também, né? Exatamente. Então, atendo em 3 línguas? Eu atendo em 2. Inglês duas? Ainda não, mas assim, tá na meta dos próximos anos, já melhorar o inglês para aprender em 3 idiomas. Mas, então, para mim é um desafio, porque eu tenho que sempre aconselhar a alimentação saudável de diferentes maneiras. Não existe uma caixinha quadrada que você vai comer leite, pão
de manhã e só isso é isso. Não é isso, não tá bom. Não, eu tive que trabalhar, estudar e aprender. E você, como mineira, passou a gostar do arroz com feijão no café da manhã também, né? Não, e deixa eu te contar, minha mãe virou pra mim e falou assim, quando minha mãe veio me visitar aqui, falou assim, eu acho que você tá no seu Caiu um país. pouquinho da Você, conexão. quando criança, sempre quis comer arroz e feijão de manhã e eu nunca deixei. Você tá no seu país. E eu falei, exatamente. Como todo dia Você arroz e lembrava feijão. disso ou não? Sim. Você lembrava dessa vontade ou só quando ela te falou que fez sentido? Quando ela falou, eu sempre gostei muito, mas eu não lembrava desse comportamento que eu tinha quando criança, porque eu sempre perguntava pra ele, eu quero comer arroz e feijão, e ela não deixava, porque falava que não era comida de manhã. E quando eu cheguei aqui, depois eu falei, nossa, por isso que eu gosto tanto. Então, eu acho que. E foi um hábito que eu tive que desenvolver. Por quê? Porque hoje em dia de manhã não é pegar o pão e comer. Eu tenho que ir lá preparar a mistura de arroz com feijão, preparar o ovo à parte. O tempo que eu demoro para preparar o café da manhã é muito mais do que era quando eu morava no Brasil. Então, o que acontece? Tem que fazer essa adaptação. No início, parecia que ia ser impossível. Mas quando Tem que você vai respeitar esse fazendo, hábito cultural e que aqui, encaixou na sua vida. Né? Foi um hábito cultural que entrou na sua rotina e que faz sentido para você. Se não fizesse, você também poderia comer seu pão no café da manhã. exatamente. Às vezes me dá uma vontade, eu falo, hoje eu preciso do meu pão. E vou na padaria, vou lá e compro o pão na padaria específica, que não tem todas, e compro meu pãozinho com queijo. Para lembrar do Brasil, quando dá saudade. E quando você esteve no Brasil, algum dia você comeu arroz com feijão ou não? Tenho, porque já me faz falta também. Você vai mesclando daí aqui. Vou mesclando, já tô com meia-meia, sou meia brasileira e meia tica. Uma mistura de duas culturas. Isso, né? Eu sempre digo que a comida é uma maneira da gente viajar sem sair do lugar, né? Eu acho que também quando a pessoa pega essa liberdade, né, Marilise, de fazer essa troca, de entender que um alimento não é uma caixa quadrada, que hábitos não são uma caixa quadrada que todo mundo tem que fazer igual, senão que você tem a liberdade de você desenvolver seu próprio hábito, né? Eu acho que isso é fundamental e é muito importante ter um profissional que te guia nesse processo, né? Para entender o que realmente é prazeroso para você, que realmente vai com a sua rotina, que realmente, eu acho que isso é uma chave muito importante quando a gente vai pensar em planejamento, né, de refeições, planejamento do dia alimentar. E a gente que tem a mesma linha de trabalho, que é a nutrição comportamental, né, Carol? A gente tem essa escuta muito ativa, trabalhada, essa coisa de não, né, não é nosso papel julgar que a pessoa tem por hábito. É justamente acolher e ajustar e melhorar e estar em sintonia com aquele momento de escolha, né? Eu atendo muita gente na mudança de hábitos, por exemplo, do vegetarianismo, muita gente tem um conceito novo que é bastante comum no Brasil, que é o flexitariano, que é aquela pessoa que reduz bastante o consumo de carne também. E é assim, a pessoa quer aprender a comer outros vegetais, você tem que saber o que a pessoa quer para ajudar onde ela precisa. Não aquilo, né, de vestir um jaleco branco, sentir uma pessoa imponente que vai sair aí mudando o hábito alimentar. Você vai sair por aí escrevendo papéis sem sentido. Eu acho que faz conexão é você olhar para a pessoa na tua frente, né, aquela coisa do humano para humano, e propor mudanças que tenham conexão, que vão trazer mais saúde, que vão olhar o prazer que ele tem, né? Sim, e entender que essa mudança, né, Marisa, é para para sempre. Quando você faz uma mudança de um hábito que você implementa, você não começa a falar assim, ó, vou comer saudável por um ano e nunca mais. Não, todo mundo que quer mudar a alimentação, grande parte das pessoas que me procuram querendo mudar a alimentação, por toda a vida, né? Por muito tempo. E é importante ter essa autonomia. E a mudança, e assim, Caiu, Maralise? falhou,
a tua conexão está um pouquinho instável. E uma coisa que eu já fiz essa pergunta para o pouco paciente, até deveria fazer para a Mai, que é bem legal. Qual foi a principal mudança que eu te ensinei que você incorporou que fez diferença para você? As respostas são muito legais. Às vezes são coisas que você falou entre em linha, entre uma orientação e outra, uma coisa que às vezes saiu assim, meio que no improviso, e realmente fez. Uhum, com certeza. Quando a gente pensa também, né, essa mudança com essa abordagem comportamental, sempre vai ter essas histórias emocionantes, essas histórias que é contada com um sorriso no rosto. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? E quando é uma mudança com base em restrição, né, Marilise? Essas restrições, você vai falar com a pessoa e ela sempre como tem aquela carga, aquela culpa, aquele peso em falar que teve que tirar isso, teve que tirar aquilo. Todas as dietas restritivas normalmente sempre vem com essa carga emocional muito pesada, né? Exatamente. É um peso que se carrega físico e emocional, né? Dá para tirar essa carga dos ombros e deixar a vida mais leve. Não esperar ser feliz quando emagrecer, quando reduzir o percentual de gordura, quando o seu colesterol normalizar, né? Fica feliz agora, curta o processo, a caminhada, a trajetória que você está tendo, né? Tenha o seu nutricionista como seu aliado, né? Para criar novas possibilidades, novas estratégias personalizadas, né? Estudar junto. A gente vai tendo uma experiência, mas a gente está sempre aprendendo, está sempre, né, trocando informações e fazendo juntos também, né? Tendo novos hábitos e fazendo mais pela nossa saúde, pelo nosso autocuidado. Isso faz diferença. Não, sim, e outra coisa, na verdade, porque às vezes as pessoas acreditam, eu vejo muito isso também, Marilise, que as pessoas acham que a mudança só vai acontecer se tiver aquela carga de culpa, se eu comi alguma coisa fora do planejado, uma coisa que não tinha lá, ó, tenho que culpar. Se eu não me culpo, eu não vou tomar vergonha na cara e vou mudar, né? E na verdade, Um termo que vem com muito sofrimento é aquela coisa, ai, comer certinho. Isso é uma coisa tão pesada, né? Porque ele vem de uma cobrança, de uma perfeição inatingível, né? Uma coisa muito que vai te aprisionando. Então, você, né? Você com uma maçã numa festa de criança, ou você tem intolerâncias, ou você é a Branca de Neve, ou você é um ET, né? sim. Então, E na verdade, eu acho que muitas pessoas ficam presas nesse sentimento, porque é aquele ciclo, né? Sinto culpa, faço a restrição e sinto que tenho controle e vou lá de novo. E é só a culpa que me faz ter esse controle, esse excesso de controle e excesso da busca pela perfeição. Só que na verdade, o que eu sempre levo os pacientes a entender que nessa mudança, não se assistir a culpa não vem trazer nada, senão que você tem que se responsabilizar pelo que está acontecendo, né? Ter esse autocontrole, autopercepção. Eu adorei uma frase que eu ouvi, que é como se você se amasse. Exato, né? Se exatamente. como se você se amasse. Sim, é isso. Na verdade, você tem que sempre eu falo, se você tem que quando você percebe que você está sentindo culpa, troca isso pela responsabilidade, porque enquanto as pessoas e essa responsabilidade ela vem dessa autocompaixão. E essa autocompaixão é que realmente vai levar você a entrar em um outro ciclo que sim é motivado com base no amor e da autocompaixão, que ela sim vai criar mudanças efetivas do comportamento. E às vezes as pessoas tendem a entender que a não sentir culpa é como se fosse irresponsável. E não tem nada a ver. Na verdade, você pode se sentir responsável sem ter culpa.
Exatamente. E assim como a alimentação, conceito que eu gosto bastante, né? É uma área muito paralela à nossa, que é o exercício intuitivo, né? Aquilo que faz sentido para você. Por que que você, não sentindo afinidade, não gostando do exercício de academia, você só pensa no exercício dentro da parede? Né? Que existem tantas outras coisas diferentes para você fazer, né? Luta marcial, dança. Então, tem que ter uma conexão com as suas aspirações, com as suas preferências, com o seu estilo. E isso também muda ao longo da vida. Se você gostava com 10 anos, pode ser diferente se você gosta com 20, 30, ou pode permanecer, né? Tem tantas mulheres adultas fazendo balé ou recuperando isso, sendo muito feliz. Sim, exatamente. Por exemplo, eu tenho que te contar. Por exemplo, para fazer, eu amo dançar pole dance. Adoro. Não é para postar nada disso, porque eu acho muito sensual e só meu esposo pode ver isso, entendeu? Então, é muito, mas eu amo. É um exercício maravilhoso para o corpo. De muita força, né? Que mais define mais trabalho o corpo, que mais questão de força é essa dança. E não necessariamente estar na academia pegando peso. E isso me emociona muito mais do que estar na academia pegando peso. Com coisas assim que uno vai se conhecendo. Esse autoconhecimento é muito importante. Vai ajudar em relação a todo esse processo. Exatamente. A pessoa às vezes pergunta qual exercício emagrece mais, né? Primeiro que não é para essa área. Aquele exercício que você consegue fazer e que você gosta, vai ser o melhor exercício para você, né? Exatamente. É aquele que você consegue fazer que tem mais prazer e consegue manter por mais tempo, é o melhor exercício. Exatamente. E assim também são hábitos, né? Aquela coisa que vai e daqui a pouco aquilo já se tornou rotina, se incorpora no hábito, vai se ajustando e bola para frente, né? E seguir no autocuidado. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença internacional. Quando você estiver no Brasil, a gente se encontra de novo. Foi muito bom partilhar com você, né? Conhecer um pouquinho da cultura arroz e feijão do café da manhã da Costa Rica. Agradecer a todo mundo que esteve conosco, tanto no ao vivo quanto na reprise. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Deixava você fazer as considerações. Não, eu agradeço você pela oportunidade, mas tô morrendo de saudade de você, vontade de te ver e te dar um abraço bem forte. E sim, com certeza, nos vemos aí no Brasil, quando eu for no fórum da nutrição comportamental, ou lá com a Cíntia, né? No que eu levo. Até duas colegas lá estiveram com a gente. A Simone entrou e as duas Simones, a Jets e a Maia, né? Então, agradecer a todo mundo que vai assim, nos conectando. E aqui a gente pode mandar beijo, né? Não tem problema. Até eu brinco, que é a oportunidade de usar batom nas lives, né? Porque a gente pode maquiar os olhos, como a gente está usando máscara. É horrível, porque a máscara mancha a máscara. Então, é a oportunidade de uso. Então, bastante sol, boas vibrações para todo mundo e se cuidem bastante. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.